É uma notícia surpreendente do dia de hoje. O Rui Tavares abandona a liderança do LIVRE, o que, no meu entender, é uma grande perda para a esquerda. Da minha parte, estou satisfeitíssimo com o acontecimento, mas vamos ver exatamente o que é que se passou, qual é o papel que Rui Tavares vai desempenhar daqui para a frente, mas aparentemente Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto serão os próximos na calha para serem porta-voz do LIVRE. No caso, há quem lhe chame secretário-geral, coordenador, consoante. No caso do LIVRE será o porta-voz. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Rui Tavares deixa a liderança do LIVRE. Isabel Mendes Lopes, atual porta-voz e líder parlamentar, é o primeiro nome da lista A, candidata ao grupo de contacto, que é a direção do partido. Em segundo lugar surge Jorge Pinto. Portanto, Isabel Mendes Lopes será a número 1, Jorge Pinto será o número 2. E porquê é que eu digo isto? Se vocês pensarem daquilo que é a esquerda portuguesa atualmente, enfim, não vou incluir o JPP, mas o JPP também não tem propriamente uma liderança muito interessante. Mas se olharmos para aquilo que são os adversários políticos em Portugal e as suas lideranças, vemos o Partido Socialista com José Luís Carneiro, que é provavelmente uma das figuras com menos carisma da história do Partido Socialista. Enfim, não tenho nada pessoal contra o senhor, não é um ódio pessoal, mas quer dizer, as coisas são o que são. Há pessoas que não nasceram para isto. E eu se calhar também não nasci para isto, atenção, mas não... Enfim, é o que é, estou a fazer uma análise. Depois temos Inês Sousa Real, do PAN, que não é propriamente a líder mais capaz de galvanizar a população em Portugal. Depois temos Paulo Raimundo, que também é um líder um bocadinho desatualizado, desinteressante, sem grande carisma, apesar de que se nota que tem havido um trabalho de marketing por parte do PCP no Paulo Raimundo. É notório isso, nota-se que ele já intervém de uma forma diferente, etc. Mas há coisas que ou nascem com a pessoa ou nunca serão. E depois tínhamos o Rui Tavares, que era uma figura realmente com carisma, com capacidade de intervenção, diametralmente oposto do ponto de vista das convicções. Eu não sei se partilho sequer uma única convicção com o Rui Tavares, talvez não sei, eu, por acaso não estou assim tão a par com profundidade de todas as coisas que o Rui Tavares pensa, mas genericamente acho que estaremos em polos opostos, como se costuma dizer, se houvesse uma guerra civil estávamos dos lados opostos, mas era assim o melhor líder partidário da esquerda portuguesa, que agora sai de porta-voz, parece que vai continuar a estar no partido e a ter intervenção, mas neste momento será à partida Isabel Mendes Lopes, que não é uma figura com grande carisma. E no caso do Bloco temos ainda José Manuel Pureza. A Mariana Mortágua sempre era uma mulher combativa, etc, e que tinha alguma, enfim, estrutura intelectual. Mais uma vez, se estivéssemos numa guerra civil, seguramente que ela estaria do lado oposto, mas, quer dizer, a esquerda neste momento está reduzida a um conjunto de figuras sem carisma e sem capacidade de galvanizar, o que da minha parte me deixa bastante feliz. Atenção, eu estou satisfeitíssimo com esta notícia, mas eu acho que isto não vai correr muito bem para o LIVRE, digo eu. Mas enfim, o deputado Rui Tavares vai deixar a liderança do LIVRE, mantendo-se na lista à direção no Congresso de Julho, com Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto a avançarem em candidatura conjunta a cargo de porta-vozes. Portanto, se calhar vão dividir a liderança partidária. Não sei se é isso, mas enfim. Isabel Mendes Lopes, atual porta-voz e líder parlamentar, é o primeiro nome da lista A, candidata ao grupo de contacto, que é a direção do partido, à qual a agência Lusa teve acesso, recandidatando-se ao cargo. Isto é uma notícia do Correio da Manhã, mas está em todo o lado. Está no Expresso, Diário de Notícias, etc. Em segundo lugar, surge Jorge Pinto, deputado que foi candidato às eleições presidenciais em janeiro e foi o homem que teve o grande resultado de ficar atrás de Manuel João Vieira. Portanto, é de louvar que tenha conseguido uma coisa tão inacreditável como essa. Ambos são candidatos em dupla ao cargo de porta-voz, definido nos estatutos do LIVRE como rotativo. Este cargo é atualmente exercido por Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes. Portanto, pelos vistos, a Isabel Mendes Lopes já era parte da liderança, digamos assim, do partido e era partilhada com Rui Tavares. Mas enfim, nós todos sabemos que a figura central do LIVRE é o Rui Tavares, quer dizer, sem Rui Tavares não há LIVRE, acho eu, mas pronto, é o meu entendimento. Rui Tavares, fundador e porta-voz do LIVRE desde 2022, a principal figura do partido, agora de saída da liderança, figura em terceiro na lista. Portanto, se é dividida por duas pessoas, o Rui Tavares está literalmente fora da liderança. Apesar de deixar o cargo de porta-voz, vai manter-se como deputado. Internamente, o historiador propõe-se a ficar na direção com o pelouro de Estratégia, Comunicação e Informação. Inês Pires, dirigente do partido e cabeça de lista em Leiria, nas legislativas do ano passado, é a quarta candidata, seguida de Tomás Cardoso Pereira, chefe de gabinete do grupo parlamentar, que exerceu este ano um mandato como deputado em regime de substituição.
Na moção intitulada Ampliar o LIVRE contigo, a lista A propõe uma nova forma de organização interna, criando o cargo de Secretário-Geral para Gestão Operacional e Coordenação de Equipa, ao qual se candidata Tomás Cardoso Pereira, a deputada Filipa Pinto, atualmente na direção, não surge nesta lista por ter atingido o limite de mandatos, mas candidata-se à Assembleia, órgão máximo entre congressos, assim como Patrícia Gonçalves, atualmente coordenadora da Assembleia. A parlamentar surge também como suplente na lista à direção. O deputado Paulo Moacho encabeça a lista do Conselho de Jurisdição, órgão ao qual também se vai candidatar numa lista opositora o advogado Ricardo Sá Fernandes. E este nome é-me familiar. Eu acho que o advogado Ricardo Sá Fernandes foi o advogado, salvo erro, corrijam-me nos comentários, que foi o advogado dos representantes da comunidade cigana que quiseram processar André Ventura por causa dos cartazes. Eu acho que era este nome, mas se eu estiver enganado, digam-me nos comentários. Mas caso seja verdade, não é a coisa mais chocante do mundo, vá lá, se formos honestos. Na moção estratégica, a lista A propõe-se a consolidar o crescimento do partido, atualmente a quinta força política no Parlamento, com uma bancada de 6 deputados, tendo obtido o seu melhor resultado de sempre nas legislativas de 2025, portanto, as últimas. Os candidatos defendem que o LIVRE está preparado para assumir funções governativas e deixar o papel de partido de influência. No contexto que traça a estratégia política para os próximos 2 anos, o LIVRE critica o governo por ter transformado o não é não ao Chega num caso, veremos caso a caso, que se assemelha a um sim é sim cada vez que precisa de aprovar um diploma no Parlamento. A isto se acrescenta a não clarificação do PS e um alinhamento cada vez maior da iniciativa liberal do Chega com as opções estratégicas do governo. Tudo isto faz com que a responsabilidade do LIVRE como força de oposição seja ainda maior do que do recente crescimento do partido. E, portanto, é interessante pensar nisto até em termos de uma sondagem recente, e a notícia basicamente termina aqui. Quer dizer, tem mais uma ou duas informações, mas nada relevante. O essencial está dito. E é interessante que, se pensarmos nesta notícia, a par da sondagem, que foi uma sondagem interessante, que basicamente mostrava quem é que eram as principais figuras da oposição, o LIVRE parte aqui de um diagnóstico errado, mas é interessante que, por um lado, os próprios estejam à frente da iniciativa liberal enquanto oposição, o que não é propriamente chocante que a Mariana Leitão não seja compreendida como oposição do governo, porque frequentemente é uma muleta deste governo e está mais do que habituada a andar atrás deste governo e estão sempre disponíveis para este governo. Aliás, falava-se da ladainha nas últimas eleições legislativas destes dois partidos conseguirem formar maioria absoluta, o que eu achei absolutamente adorável, tendo em consideração que a iniciativa liberal estagnou, o Rui Rocha era um líder fraco, a Mariana Leitão líder fraca Coutinho de Figueiredo tinha mais capacidade apesar de tudo e isso viu-se nas presidenciais, que ele vale mais do que a iniciativa liberal. Agora, a iniciativa liberal nem sequer é percebida como oposição, porque estão em última. Mariana Leitão é a figura menos compreendida como oposição de todos os líderes partidários, estando até Rui Tavares à frente. Do ponto de vista prático, eu acho que, apesar de Rui Tavares continuar no Parlamento, não estar na liderança do partido é algo positivo, porque a esquerda vai perder imenso a sua capacidade de galvanizar, nomeadamente o LIVRE, que não era propriamente estável e não era uma coisa que se possa dizer que é eterna e que se vão manter ali muito tempo, mas sem Rui Tavares na liderança eu acho que o LIVRE não vai ter grandes resultados. Mas enfim, eu acho que a esquerda fica reduzida a líderes sem carisma, sem capacidade de galvanizar, sem renovação de ideias, o que da minha parte é ótimo, porque é da maneira que continuam no lado derrotado da história. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam. Têm as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.